Olha só. Então, em primeiro lugar, quero te agradecer muito Ah, por não. estar aqui, Que é batendo esse isso, né, papo. filho? Que é Porque a isso. gente a gente está aqui todo dia conversando, a gente bate um papo ali na cama, lá embaixo na sala, a gente se cruza pela casa durante o dia, bate um papo aqui e ali, e eu, toda hora que eu posso, eu sugo um pouquinho, eu conto um atendimento que eu tive, para ver alguma opinião, alguma sensação sua, eu conto, de repente, eu falo alguma coisa que alguém pediu para eu te falar, para ver qual é a sua sensação, sua opinião, Aham. para ir tentando também me dar mais suporte ainda, mais alimento para eu fazer as minhas conclusões e ajudar as pessoas como eu puder. Aham. Então, começando, eu queria te fazer uma pergunta já de cara simples assim. Qual é a maior dificuldade? E já nessa pergunta, qual é também a chave que, que é necessário um pai ou uma mãe para eles absorverem os filhos de uma outra família? Qual é a maior dificuldade e, ao mesmo tempo, o que eles têm que girar de chave para abraçar de vez a outra família inteira como natural? É, especialmente nesse tempo, né, em que tem uma quantidade enorme de pessoas que existem em segundos casamentos ou em terceiros casamentos e que encontram um parceiro, uma parceira, um cônjuge, marido, mulher, a pessoa a ser relacionada, às vezes já com filhos também. Então, uma das coisas que tua mãe e eu verificamos, porque nós éramos um casal pós-moderno, era assim que muita gente nos definia, porque eu divorciado, ela divorciada, eu com 4 filhos, ela com 3, e eu pastor, ela pastora, e atendendo gente, sem conflito, com nada a respeito de nós mesmos, nada. Na presença de Deus e dos homens, tudo aberto, tudo exposto, como você viu. Nunca nos escondemos de ninguém. 2 meses depois de termos nos conhecido, estávamos morando juntos. Quando a documentação do divórcio dela saiu, embora você saiba, ela já estava separada, na realidade, factualmente, há 8, 10 anos. Então, foi só uma formalidade, mas que tinha que ser cumprida. Nós casamos imediatamente. E o que a gente observa atendendo casais é que o maior problema de gente que casou com pessoas e parceiros entre 40 e 50 anos, ou 50 anos em diante, não é o problema de natureza sexual, que em geral eles só ficaram juntos porque gostavam do barato, do que cada um tinha a trazer. O problema não era intelectual, porque eles já tinham se provado bastante de maneira relacional e dialogal, sabiam que se afinavam. O problema era absolutamente cultural, em relação à cultura de ambos os lados, o que envolvia, sobretudo, a educação de cada um aos filhos que traziam para a relação. Alguns viveram bem enquanto os filhos ficaram longe deles e uns dos outros. Outros decidiram, depois de um tempo, botar tudo que é filho junto. E aí virou uma guerra entre Rússia e Ucrânia, porque são próximos, falam a mesma língua, pertencem à mesma alma cultural, mas cada um é cada um. Aí começam as tensões, as brigas, os interesses
cada um quer se relacionar com quem quer se relacionar, gera problema a outro, enfim. Nós constatamos que as grandes guerras vinham do modo como o cara, que era agora o padrasto, achava que a esposa dele, mãe dos meninos que ele só conheceu com 18, 16 ou 24 ou 25 anos, tanto faz. Portanto, quanto mais tempo já tivessem de existência sem ele, o cara sempre acha muito pior para tentar ajustar o filho dela a ele, passar os valores, significados, culturas, ritos domésticos, observâncias de posição. O cara gosta de sentar num lugar, ele é mais antiquado, ele gosta que cada um tenha o seu próprio lugar, ele não gosta de bagunça, ele não gosta disso, daquilo. Tem um monte de coisas que ele traz com ele e que não estavam se manifestando quando eram só os dois. Mas agora, com a multiplicação das idiosincrasias que os filhos trazem, aquilo se multiplica, né? Uhum. E o cara tem aqui as implicâncias dele com o modo como os filhos dela são. Aí eles começam a brigar porque ele não quer, se ele tiver um mínimo de bom senso, ele não vai ficar falando direto para os meninos. Como a maioria não tem bom senso, quebra o pau logo com os garotos e começa a se xingar, já criam e tal. Mas o pessoal que tem um pouquinho mais de bom senso começa a brigar no quarto. O marido com a mulher, você educou mal essas crianças, você só faz a vontade delas, elas te manipulam, você não percebe. Meu Deus, é muita manha desses meninos. Você adula, você não sabe dizer não, você está sequestrada, que é isso. Aí ela, por sua vez, vê a mesma coisa nele. Só que com ângulos diferentes, mas em geral são coisas muito parecidas. Porque o cara só não é manipulado do mesmo jeito, mas é de outro modo. Pode ter criado os filhos de maneira mais rigorosa, mas às vezes, tanto mais rigoroso quanto isso tenha sido, e mais os caras, os filhos, tendo sido submetidos, mais eles acham que têm direito de pedir mais, demandar mais de você também por outras razões, porque eles obedeceram mais, porque eles sempre foram conforme você pediu e tudo mais. E aí eles começam também a ter ciúmes. Ciúmes, se porventura a mãe, a mulher do cara, for muito materna e começar devagar a tratar os filhos dele como filhos dela, bem devagar, meu filho, tal, e tratar todo mundo sem privilégios, com o mesmo amor, carinho, crescente. Não pode ser da noite para o dia, senão fica fake. Então tem que ser natural, devagar, crescente, conforme a verdade. E aí, os filhos dela podem ficar com ciúme. Meu Deus, eu era uma filha sozinha. Agora tem duas meninas do lado de lá que ela também está tentando agradar, acolher, entender, dialogar. Tem um menino lá que eu acho chato, mas que gosta dela e demanda dela isso, aquilo, ou fala com ela, ou pede dela, ou consulta ela, eu estou com ciúme. Enfim, a cruza nunca foi absolutamente fácil em nenhum casamento pós-moderno do mundo, que é esse que, por exemplo, o da nossa família, de certa forma, caracteriza.
Uhum. mas tem outros ainda mais complexos. A nossa complexidade veio da quantidade de filhos trazidos para a relação. Porque a tua mãe tinha 3 e eu tinha 4. 4. E todo mundo mais ou menos na mesma idade. Casando as idades. Hoje, por exemplo, o Ciro está fazendo 46 daqui a uns dias. O Ilinho acabou de fazer 45, vai fazer agora, em dia 17. Aí o Davi vai fazer 45 em abril. Ciro, William e Davi vão ficar um mês com 45 anos. Aí o Ciro vai na frente, em maio faz 46. Aí depois vem a Bruna fazendo 42, agora, daqui a um tempo. Aí você vai e faz 39. 39 e a Juliana acabou de fazer 38 sábado passado. E o Lucas estaria aí no meio, mas entre você e a Bruna, com 40 anos. 41, 40, quase 41, ele era um pouquinho mais novo que a Bruna. Então, era um monte de filhos. Ela era hipermaterna, queria ficar com todos os filhos, e eu era um mazurpial, que se pudesse andava com os meus canguruzinhos na barriga. Então, juntou aquela coisa visceral de nós dois com os filhos. Agora, a dificuldade, eu não vou dizer que não houve. Houve alguns momentos de dificuldade que eu tive que costurar o Lucas em relação a você. Eu tive que costurar um pouco a Juliana em relação a você. Você foi muito objeto de ciúme, porque você foi o primeiro a me tratar com carinho filial. E conquanto você me chamasse de Caio, mas eles viam que você me sentia como pai. Aí eles não falavam toda hora, mas de vez em quando eles me davam uma beliscadinha, dizendo que estavam com ciúme. Aí eu dizia, que besteira. Olha só, se a tua mãe se casar com um homem que tenha filhos legais e que a amem e a chamem de mãe, eu vou ficar super feliz, porque é mais gente gostando de vocês. Então, vocês deviam ficar felizes, porque todo mundo que me chama de pai te ama como irmão. Então, se você não dificultar, você vai ser amado, mais amado ainda. Então, o que você está dizendo é que é necessário falar dessa forma clara com os filhos, né? Claro. É necessário deixar a conversa exposta, aberta entre vocês, né? Isso. Entre pai e filho, mãe e filha. E foi o que eu fiz. Fiz com todo mundo. Só não precisei falar muito, foi com o Ciro. O Ciro é um cara que está sempre na frente dos processos. Ele é menos emocional, ele é mais racional. Então ele faz as contas, faz os cálculos e vê que vai melhorar. E quanto mais ele facilitar, melhor vai ficar para todo mundo e tal. Então ele já vai facilitando. Ele nunca me fez perguntas. Nunca você acha teve. Você acha que o Ciro, por ser também o mais velho, você acha que ele conseguia olhar assim para a gente como irmãos, tipo assim, não só por ser mais velho, mas com esse olhar de... Porque o Ciro de todos os filhos é o que, na minha impressão, é o que carrega a maior essência sua. Tanto no tipo de inteligência, a capacidade de memória e tipo de inteligência por um certo lado. Você acha que ele já conseguia pegar essa sabedoria nesse nível ou é uma coisa dele mesmo, que não tem nada a ver com o que você ensinou para ele durante a vida? Era um olhar distanciado dele, desse tipo de problema,
Como você acha, por que você acha que ele lidou dessa forma diferente com todo mundo? Bom, primeiro porque eu sempre lidei com todo mundo diferente. E ele viu, ele aprendeu. Ele aprendeu tanto que quando ele estava com 19 anos, mais ou menos, ele me falou que ele tinha absoluta certeza que era gay. Então, para o cara vir. E eu era, naquele tempo, uma espécie de Papa Francisco dos evangélicos. Então, ele vem e fala aquilo para mim, na lata, é porque ele sabia que eu ia absorver. Uhum. Então, eu absorvi. Ele já tinha essa convicção. E ele também tinha o exemplo de generosidade, porque ele viu como eu tratei o primeiro companheiro dele, Uhum. que às vezes era muito bem-humorado, às vezes era difícil de você levar, e como eu morei com eles, como eu os levei para morar comigo nos Estados Unidos, como um monte de coisas. Então ele foi aprendendo a absorver o diferente. Ele nunca se meteu nos conflitos que eu tive, desde o divórcio com a mãe dele. Quando eu perguntava, ele dava opinião. Se eu não perguntasse, ele não falava nada. Ele sempre foi discreto. Você, E quando eu perguntei sobre, por exemplo, a Adriana, ele me disse que achava que era a melhor coisa que eu podia fazer, porque eu era uma pessoa a quem eu olhava nos olhos. E era uma pessoa que não tinha medo de mim, que só me amava. E eu achei a, isso muito lindo. ter um dos irmãos que está no mesmo caminho, no mesmo olhar, é muito importante, porque o irmão mais velho, inclusive, geralmente é o que mais influencia e que ajuda os outros a olharem com mais É, tranquilidade para o que está acontecendo, né? Dá uma certa ele, segurança. ele deu muita. Ele pacificou muito a Juliana. O Lucas morou com ele antes de morrer, você lembra, aí do lado de casa, na Barata Ribeiro. E você estava lá. O Lucas saiu do quarto com você, eram Uhum, vocês dois no quarto. Teve um tempo que o isso. Ilinho também foi para lá, Foi, eram nós três, três, eu lembro bem. no quarto, no mesmo quartinho. Aí o Ciro tinha um quarto vago a 300 metros, mas o Lucas gostava de morar comigo. Ele não queria nem mover 300 metros para ficar mais confortável. Fui eu que o convenci que lá era muito melhor, e ele podia tomar café, almoçar e jantar comigo, ali do lado. Aí ele foi, e o Ciro fez um bom trabalho com ele, diminuindo ciúmes, isso, aquilo outro. Achei ele começando a achar normal. Aí teve o detalhe, é que ele e a Bruna se deram mais que bem, né? No início. Chegaram até a ficar, deram umas beijadas gostosas, que um dia eu e a Adriana encontramos os dois numa pegação linda. A Adriana ficou chocada. Meu Deus, teu filho tá dando chupão na minha filha. Aí tal, falei, deixa que eles vão chegar à melhor conclusão, não deu outra. Logo depois eles disseram, olha, a gente não tem que ficar mais juntos, porque nós somos irmãos e vamos ser cada vez mais. Porque esse negócio com os nossos pais é para valer. E aí pronto, viraram grandes amigos E, e confidentes. Caio, A uma coisa que Bruna, acontece muito, nessa história que você está contando, eu era muito menor, e eu lembro assim, só a sensação que eu tive em saber que eles tinham dado uns beijinhos. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que o Caio e a é, mamãe sabem disso? Meu Deus, eles não podem saber disso. a gente viu assim, estava bonito o negócio, estava que tá. Caio, uma pergunta que é bem comum, e até alguém escreveu sobre isso aqui, e que chega Ah, bastante para mim, é quando o padrasto ou a madrasta, de fato, não trata bem os enteados.
não gosta, não trata bem, e A maioria. E aí eu queria fazer uma pergunta. Agora eu não quero falar, o que que a mãe faz se o padrasto maltratar? Não, não é essa a pergunta. A pergunta é agora o que que o filho que está sofrendo essa esse tratamento deliberado de forma cruel, mal-humorado, perversa. Persecutório. Persecutório. A palavra é persecutório. Como que o filho deve reagir, deve se expressar? Como que ele deve... Porque se ele vai e fica sempre falando com a mãe ou com o pai que o outro está fazendo isso, isso também pode pegar mal. O pai, de repente, não acredita, ou então a mãe... Não ajuda, ou até a mãe ou o pai já escolheu o lado de não ajudar o filho. Ou então exacerba o conflito. Exatamente. E aí, sabe o que eu acho? O que esse filho faz? Eu acho que hoje, assim, depois de ter visto tanta coisa, tanta gente tentando formar famílias que já existiam previamente, e porque é muito estranho, vamos dizer antes de tudo, é muito estranho, por exemplo, eu casar com a sua mãe e ela ter os filhos dela e eu ter os meus filhos, e a única coisa que a gente tem em comum é o casamento dos pais em relação aos filhos, e nada mais. Eu acho muito ruim isso, muito esquisito. Eu acho que é uma tarefa hercúlea, mas absolutamente realizável. Ou seja, os meus filhos me tratarem bem, como sempre trataram, e eu a eles, e eles tratarem e cuidarem bem da mãe, como sempre trataram e cuidaram, quando eu era casado com a mãe deles. Cabe aos filhos, um papel redentor, salvador e medianeiro extraordinário, porque ele começa acalmando o pai, dando certeza, o pai e a mãe, dando certeza a ambos, pai e mãe, que eles não se divorciaram para nenhum lado. Eles não se divorciaram de nenhum dos dois, que filhos são indivorciáveis dos seus pais. Eles têm que deixar isso claro, e também deixando clara a justiça relacional. Quanto mais cada um sabe que o respeito deles pelo outro lado é equivalente ao respeito deles por você, menos os casais separados sentem a tentação de ficar falando alguma coisa ruim sobre a mãe de quem se divorciaram. Portanto, menos tentação para os filhos ficarem questionando com a mãe se aconteceu isso, por que ela deixou acontecer. Os dois já não têm mais nada, mas ainda ficam trocando fantasmas, cartas fantasmagóricas, e os filhos são os mensageiros. Aí não faz bem. Então, filho, em primeiro lugar, é tratar de pai e mãe de modo que eles podem ser, ao invés de ficarem louquinhos, chateados, como a maioria fica, zangados, como se fosse uma coisa do fim do mundo, pai e mãe se divorciarem, tratarem aquilo, terem que ter 5 anos de raiva e de cada lado, ou então escolher um lado. Quando é um cara que só tem filhos meninas, escolhem a mãe, aí ficam com ódio do pai, 3 anos. Aí põe o cara em ostracismo. Em geral, as meninas fazem mais do que os homens isso. Num casamento eu vejo isso, não tenho uma estatística científica, mas a minha estatística pessoal me diz isso. Pois bem, esse papel do filho em relação aos pais congênitos é fundamental para pacificar os dois lados. Se os dois lados que se divorciaram ficam pacificados, já é meio caminho para resolver os problemas do lado de cada, um novo casamento. Já é um monte de solução implícita.
que já chegou na relação deles com a nova esposa do pai, o esposo da mãe, como seja. Eu estou mais usando aqui esse exemplo porque eu estou pensando na gente. Uhum. Então, já é mais uma abertura. E se ela é aberta para acolher, tanto quanto ele seja também aberto para conversar, para acolher, para entender, mais fácil fica. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, que eu entendi que tem a ver com o padrasto persecutório ou com a madrasta persecutória. Exato. É difícil, mas a melhor coisa a fazer não é falar com o pai, com a mãe, olha, teu marido, fulano, está me tratando mal, quer me botar numa disciplina militar, quer que eu acorde na hora tal, porque senão eu sou um vagabundo, preguiçoso. Eu tento assim falar para ele que eu tenho outros horários, que eu produzo, que o importante é o resultado. Mas ele diz que na casa dele tem que ser assim, 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 e vai. Ao invés de falar com a mãe o que está ouvindo desse cara negativamente criticando, muito menos falar com o pai que está distante e que tem uma tendência enorme a ficar enciumado, a vir querer brigar com esse cara aqui, aí pode ser horrível. A melhor coisa, eu digo agora, depois de tantos anos, observando tanta gente e vivendo a situação, nos últimos 22 anos, intensamente, 24 horas por dia, eu vivi com vocês todos. Então, é uma experiência boa acumulada. A melhor coisa é o cara chegar, o filho, você, por exemplo, eu botando regras para criar uma referência mediana de conforto para os dois lados. Eu botei no início. Botei para a Bruna, que morava conosco. Botei para você, quando foi morar conosco. Para o Ilinho não foi necessário, porque ele já era bem maior, bem mais adulto. E quando foi morar com a gente, já era um mestrando. Então, ele já tinha lá os ritos dele, e eu respeitei todos os ritos dele como adulto, mas ele é um cara que tem aquela finesse inglesa, ele observou com uma cuidade enorme quais eram as coisas que eu gostava e as que eu não apreciava, e ele entrou numa harmonia maravilhosa, na dança da casa, com muita facilidade. Mas o que mais ajuda é chegar e dizer, falar direto, olha, com todo amor, você é meu pai agora, eu moro com você, minha mãe te ama, e eu te amo, eu quero crescer e aprender o que de melhor você possa ter para me dar, mas eu queria dialogar com você sobre algumas coisas que eu já senti que você não gosta, e eu queria abrir com você, você me explica, porque eu tenho o melhor desejo possível de tornar a minha vida fácil, a tua vida fácil, a vida da mamãe fácil e a vida de todo mundo fácil. Cara, isso quebra todo mundo. E aí mais uma conversa... vez, então, tem que ser essa conversa clara, franca, objetiva, clara, direta. e amorosa, e respeitosa, e reverente. Não é porque essa nova geração não respeita mais os mais velhos. É claro que a gente está falando aqui de uma condição onde ainda se tem ali como um pensamento que o outro tem um coração bom e é uma pessoa boa. Né? A gente não está falando aqui de perversos, de pessoas más, porque do contrário, se for para falar de uma pessoa má, então a mãe, beijo, tchau, vai para o teu lado, eu fico aqui. Porque ou a mãe se separa, quando o cara é perverso e perversifica a relação com os filhos do ventre dela, e então aí nesse caso eu, se fosse a mulher, deixaria esse homem. Como eu já aconselhei centenas a deixarem os seus cônjuges persecutórios.
e já aconselhei algumas dezenas de homens nos últimos anos a deixarem as suas mulheres persecutórias, rixosas, perversas com os seus filhos. Não é? Às vezes é a mulher do cara, como a tua mãe teve a experiência de ter uma madrasta daquele tipo de história em quadrinho, daquela madrasta com verruga no nariz. Exatamente. Meio bruxa. Mas, em geral, os homens são os caras que militarizam mais a criação, que querem obediências de continência, que tornam mais difícil. Eu estou pegando pela média, não é? Sim, sim, sim. Aí o resto, meu filho, é saber que nada é mágico. Nada é mágico. Por exemplo, você, de imediato, teve uma atitude filial assim, quase instantânea. Eu senti que você tinha prazer em ser meu filho, em aprender o que fosse o meu legado. Você começou a ler todos os meus livros. Quando eu te conheci, você já tinha lido vários. Você já sabia, já conversava. E eu vi a tua avidez. Aí eu notei uma outra coisa, que foi ciúme exacerbado de dois dos meus filhos, o Lucas e a Juliana, porque você tinha mais avidez pelas coisas que eu fazia e produzia do que eles jamais tinham tido até então, porque ninguém é profeta na sua própria terra, demora mais tempo, né? Você tinha vivido, estava vindo de outra terra, com o coração já semeado. Então houve aquele ciúmezinho, e eu notei que na família também houve, da parte dos concunhados, do pessoal que tinha te criado até então, que conhecia o teu pai biológico, que eram amigos dele, acharam que foi muito apressado, alguns deles. Aí eu senti, aí eu fui te adotando assim, mais devagar por causa deles, só para não criar um problema muito grande para você. Eu lembro, inclusive, que você me chamou um dia e teve esse papo franco também comigo. Você falou assim, Dani, tem algumas coisas que eu não posso publicamente na frente da família inteira fazer dessa forma, porque senão eu provoco ainda mais ciúme. E a gente já tinha esse papo claro entre nós dois, e isso ficou muito, muito fácil para mim nesse sentido, naquela época. Eu estava com 16, 17 anos ali. Agora, no meio desse negócio todo de aproximar os filhos, quando há boa vontade entre os filhos de cada lado, em relação uns aos outros, aí facilita dessa, que foi o nosso caso. Não é? O William gostou logo do Davi, porque eles gostam de esporte, de tênis, de basquete, de não sei o quê, de esportes em geral. Falavam a mesma língua nesse sentido, né? O Ciro, quando estava presente, e o William estava presente, eles tinham um diálogo em algumas áreas de natureza mais intelectual, mais técnica, mais isso, mais aquilo, que foi criando alguns laços. Falavam de política internacional pra caramba. E por aí afora. Aí você tinha um carinho muito grande de todos, especialmente do Davi, que te queria muito bem, que também gostava de tudo que você gostava, queria jogar basquete com você e outras coisas e tudo mais. Aí teve os vínculos também, obviamente, com as meninas paralelas, que eram o pessoal da minha nora, mulher do Davi. Tinha um bando de amigas dela que se interessaram muito por você e ajudava a criar mais liga. A Bruna ficou muito amiga do Davi e da Tatiana. Imediatamente, depois da Juliana, foi crescendo uma amizade. E saíam juntos, acamparam juntos, ficaram muito tempo sozinhos, sem mim, sem a Adriana, fazendo coisas por causa deles próprios, curtindo coisas juntos. Então, isso criou uma liga maravilhosa.
escutando isso, fica claro também que nem sempre, e na maioria das vezes, os pais não precisam se sentir responsáveis o tempo inteiro É, pela liga dos filhos. E também é, nem sempre eles têm que se colocar nessa condição de mediadores, porque esse papo, claro, por exemplo, que você sempre teve comigo, você chegava, me chama no canto e fala, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso é mais efetivo do que uma mediação que fica tudo sempre obscuro. É claro que em algumas coisas, para ser suave, uma mediação vale a pena, mas é importante a pessoa estar ligada que nem tudo ela precisa se sentir é. responsável por aquele Claro, evento. O que eu queria te claro, você perguntar, não tem como fazer, por mais que você queira, por exemplo, os filhos do marido chamarem a atual mulher dele de mãe, porque às vezes o vínculo com a mãe existente é bom. Então, eles não têm nem força psicológica para chamar a mãe, a outra mulher também. O que não foi nunca nenhum problema para mim, sim, a multiplicação das mães desde criança. Porque a minha mãe era uma santa. Mas aí a dona Maria José Elias, esposa do reverendo Antônio Elias, mãe do Cessé, do Theo, da Lucília, do Lúcio, em cuja casa eu cresci também, de 10 anos em diante, 11 anos em diante, era espontâneo chamá-la de mãe. Os meus amigos lá, e eu morando lá, e todo mundo mãe, 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 daqui a pouco, quando eu vi, eu estava chamando de mãe, 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 e falava para minha mãe, que eu chamava ela de mãe, minha mãe achava ótimo, eu cresci sem esse problema. Mas tem gente para quem essa nomenclatura, se é usada fora do batismo do DNA, parece que é uma heresia e que você está diminuindo o seu amor por um lado, por usar a mesma nomenclatura do outro, uhum, né? uhum. Então O é que um eu, negócio sério. o que eu ia te E perguntar, Caio, diga, perdão. tem que deixar todo mundo à vontade, porque o importante é a relação ser paternal e maternal, o teu Isso é muito. carinho, Isso é um o testemunho que eu tenho para respeito. dar. Isso é um testemunho que eu tenho para dar. Por exemplo, quando eu estava ali com 20, um pouco antes de vir para cá, com 23, no início dos meus 23 anos, eu estava em depressão. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei 2 anos muito mal. Uhum. Enfurnado no quarto, emagreci 16 quilos, fiquei pesando, na época eu fiquei pesando 69 quilos, com 1,89 m. Eu fiquei muito magro, fiquei muito mal, me afastei de tudo que eu pude, de todo mundo, falava muito pouco com todo mundo, inclusive que morava comigo, por conta de um relacionamento que eu tinha tido. E aí que entra a pergunta que eu quero falar já junto com um testemunho meu, que é como o que me salvou daquilo ali foi o constrangimento que eu comecei a ter pelo amor e pela paciência que você e a mamãe estavam tendo comigo. Não por um bando de regras que vocês impuseram, nem por um bando de espinhos que você colocaram embaixo da minha cama para eu não poder deitar mais na cama. Uhum. O que me salvou hoje em dia, fazendo uma análise bem objetiva disso, o que me tirou daquilo mesmo, o que fez eu começar a levantar, foi o constrangimento de amor mesmo, que eu senti de paciência Uhum. que vocês estavam tendo, porque eu comecei a olhar para vocês e eu comecei a só sentir esse amor paciente, Uhum. longânimo pra caramba. E isso é pesado, assim, nesse sentido. Isso é intenso demais. Uhum. E aí a Uhum. pergunta que eu quero fazer, já puxando isso, hoje em dia o que a gente mais tem são adolescentes e jovens e pré-adolescentes já com 13 anos, com 12 anos, com 10 anos, enfurnados dessa forma que eu fiquei aos meus 20, enfurnados no quarto por causa de ansiedade crônica, Uhum. aguda, por causa de uma aflição horrível, por causa de um medo horrível de como a sociedade os trata ou como eles serão tratados. E eles, hoje em dia, o que está acontecendo é um pânico generalizado de pessoas que estão extremamente frágeis, jovens que estão extremamente frágeis e não conseguem aceitar a rejeição e o não.
de qualquer nível, desde o nível afetivo, o garoto ou a garota que não consegue aceitar um não do crush deles, o garoto ou a garota que não consegue tirar nota baixa, o garoto ou a garota que não consegue ter um Instagram tão legal quanto a amiguinha. Então, qualquer coisa hoje em dia está servindo como pólvora para despertar essa ansiedade. Gatilho de depressão, né? Gatilho de depressão e ansiedade profundo. Eu relutei muito para começar a falar bastante sobre o tema de ansiedade e depressão, mas hoje em dia é impossível não falar. Tá? O negócio, eu estou atendendo aqui todo dia adolescentes assim. Então, como você acha e como o pai deve se portar na hora que vê o filho ou o enteado lá na cama deitado, lá enfurnado? Porque o que vocês fizeram comigo foi, além da paciência e desse amor que me constrangeu, vocês sempre me deram oportunidades. Vocês abriram oportunidades, vocês não me obrigaram a pegar essas oportunidades, mas vocês me deixavam sempre ali as possibilidades. Então, eu estou falando de como eu vivi isso com vocês, mas como que você aconselha um pai e uma mãe a lidar com esse filho, essa filha pré-adolescente, 12, 13, até os 17 anos de idade, que se esconde no quarto, fica só no computador, só no celular, não fala com ninguém, não se comunica, e está sofrendo de ansiedade mesmo, assim. Porque, desculpa, por que eu estou perguntando isso? Porque os pais chegam até mim com a sensação de impotência. Chega um momento que eles não sabem mais o que fazer para tirar aquele menino dali, para conseguir fazer o garoto abrir o olho e ter prazer de novo em comer, em tomar uma água, em fazer esporte, em ver algum programa, em fazer qualquer coisa. Eles perderam o prazer. O que está acontecendo é isso, Caio. A perda do prazer nas coisas. O Ciro, meu filho mais velho, teu irmão mais velho, ele de 12 anos ou 11 anos para frente, antes de internet, antes de tudo isso, ele se tornou uma pessoa assim. Ele já era assim com os livros. Desde que ele aprendeu a ler, ele criou um mundo paralelo autista de cultura. E depois a gente foi morar nos Estados Unidos, na Califórnia, com aquela quantidade enorme de informação nas bibliotecas. Ele se enfurnava lá e a gente quase que não o via. E eu sabia onde ele estava, eu levava, eu pegava, mas ele chegava em casa com aqueles livros e se metia de novo lá no quarto. Mas isso tende a afligir menos o pai porque é livro. É livro. Aí a gente sempre acha que o livro faz bem, mas a gente nunca avalia que a concentração obsessiva na leitura faz mal. Então, que é bom que se tenha essa avidez, mas é bom que haja portas de entrada, saída, janela aberta, luz para entrar, gente para circular. Isso tudo faz parte do equilíbrio da nossa mente. Então, eu ficava um pouquinho preocupado, falava com ele, e ele era aquele cara naquela fase que nos anos 80, e você convidava ele, olha, a gente está indo no Grand Canyon, meu filho, vamos lá juntos. Ah, não, eu vou ficar porque eu não posso perder sábado e domingo os novos episódios de Star Trek. Mas, meu filho, a gente manda gravar, eu boto aí para gravar. Não, eu tenho que ver na hora. Era já uma espécie de ansiedade internetiana, aquele negócio de estar ali naquela TV para ver aquilo ali como se fosse algo completamente orgânico. Então, ele perdeu muitas coisas, porque a gente foi, né? Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A gente nunca deixou de ir porque ele disse que não queria. A gente mostrava a riqueza do que ele ia ter. Aí ele chegou a um ponto de dizer que odiava a natureza. Aí eu digo, não, então tem uma coisa muito ruim acontecendo em você, meu filho. Porque odiar a natureza
Não, você não é um personagem do Star Trek. Se você não prestar atenção, um carro te atropela ali na esquina. E você não pode fugir da existência e da natureza desse plano onde a gente está vivendo. E não vai ser possível, e eu não vou permitir que você se aliene. Você pode saber tudo de política, de matemática, de física, porque você lê igual um doido. Aí agora, o mundo real, onde a bola quica, onde as pessoas se olham e se apaixonam, onde o bullying rola, onde isso e aquilo, você também vai ter que participar disso aí. Então ele veio, aí veio a internet, quando a internet chegou, ele ficou morando lá dentro, né? E eu preocupado, falava com ele para ele diminuir, para a gente fazer algumas coisas. Do tempo que a gente morava na Flórida e ele foi morar lá, já depois de ter entrado na faculdade e tal, na faculdade ele lia, mas ele brincava muito mais, tocava muito mais piano quando ele estava lá na PUC e só tirava as melhores notas. Então ele ficou lúcido quanto ao fato que ele podia fazer o que ele gostava, que a economia era barbada para ele. Aí ele foi fazendo outras coisas e acabou entrando de novo na internet. Aí já tinha aqueles jogos que jogavam milhares de pessoas no mundo inteiro. Depois ele foi morar comigo na Califórnia, na Flórida, e foi a mesma coisa. E ele ficou 6 meses morando comigo, onde eu tinha que bater no quarto para chamá-lo para o café da manhã, para o almoço, para o jantar, senão ele não sentia nem fome. Estava fazendo jejum digital lá dentro daquele negócio. Então, aí eu vim, alongava o negócio o máximo que eu podia, o almoço, mas eu falei, não dá para ser chato. Aí eu comecei a tentar entender o que era, ir para lá, olhar, é assim que funciona, tal, quem é esse cara aqui, quem é aquele ali, fui tentando entender o processo. E uma coisa interessante que quanto mais eu tentava entender o processo, mais ele se dispunha a conversar comigo. Primeiro sobre o processo, depois ele conversava sobre outras coisas. Aí eu falei, é por aqui que a gente vai. Logo chegou uma época que ele se cansou daquilo ali. Ele se cansou, foi se cansando. E quando ele entrou no trabalho, que não foi na área de economia, mas de música no Teatro Municipal, como barítono lá, ele se apaixonou tanto pelo que fazia que aquilo ali ficou numa categoria inexistente, irrelevante. E hoje é um cara que só usa a internet para fazer pesquisa. Então, se a gente tiver paciência, oração, tranquilidade, bom senso, consciência de que o excesso faz mal, mas não ser excessivo no combate ao excesso, porque o cara constata o excesso, aí se torna excessivo no combate ao excesso e faz o excesso se tornar uma coisa que se introjete muito mais obsessivamente na pessoa. Então tem que estar sempre ali naquela modulação da sabedoria, da harmonia, do amor e da oração, pedindo a Deus que o cara amadureça, porque eu também, no meu tempo não era isso que você descreveu agora, mas quando eu era menino eram outras coisas. Hoje mesmo ontem a gente estava falando na mesa, eu, você, Helena e Andressa, de como eu fui criado no século XIX, na Amazônia, num mundo totalmente diferente. Eu já nasci sentindo cheiro de mulher. Era um negócio doido, eu nasci só mamífero. E tal. Então, o que começou a acontecer naquele tempo com os meus amigos do Rio de Janeiro, com 17 anos, já vinha acontecendo comigo desde 2 anos e meio, 3 anos, 4, 5, porque eu só brincava daquilo. Brincadeira boa era chegar naquele ponto de ser ginecologista das meninas do quintal, da vizinhança, de ter aquele prazer de abrir, de olhar, de não sei o quê. Lá atrás, daquele jeito. Mas imagina se meu pai e minha mãe soubessem que eu brincava disso.
eles iam preferir que eu brincasse de joguinho digital em casa. Então, quando eu comparo as loucuras do meu tempo com as idiosincrasias desse tempo, eu reconheço a complexidade de natureza mental que a atual provoca. A minha provocava de natureza muito animal, com um perigo físico de você entrar num estado de transgressão. O que não é o caso aqui, diminui bem mais, é só uma questão de prejudicar a mente, neurônios, sistemas, criar uma personalidade ensimesmada, ostracismada e tudo mais, e com tudo que advém disso aí. Agora, você lembra do Lucas, que era um filho que não tinha problema exatamente com a questão digital, mas era um cara que vivia uma vida absolutamente particular depois dos 17 anos. Então, não tinha como você entrar na vida dele. Não tinha. E eu sofri uma barbaridade. Aí, quando eu vi que ele estava se drogando com drogas pesadas, com 17 para 18 anos, eu internei. Internei naquela clínica. E lá em Vargem Grande. Em Vargem Grande, aham. Ele ficou 4 meses lá internado. Eu ia com a tua mãe. O que eu aprendi com essas histórias, vendo você e a mamãe tratando dos 7 filhos, cada um com os seus buracos negros, que chupam a energia de tudo, né, da vida, com uma força absurda. O que eu aprendi vendo é que vocês tiveram sempre esse equilíbrio de, ao mesmo tempo, dar a possibilidade para a gente fazer algo, ao mesmo tempo, não ficar espizinhando a gente, mas também não se permitirem serem sequestrados pelas nossas depressões e ansiedades. Porque isso, a gente vai ter que terminar, Caio, a live, que já está chegando no fim, senão, se o Instagram corta antes da gente terminar, eu não consigo salvar a live. Então, eu vou falar bem rápido aqui para conseguir terminar antes do Instagram fechar. Eu vi que vocês nunca se permitiram ser sequestrados. Então, isso é um outro ponto maravilhoso, que os pais não podem achar que eles são responsáveis também, que eles são culpados do filho estar ali. Não estou falando que nunca são. Existem pais que fazem os filhos ficarem ali. Agora, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo... Que destroem os filhos. Que destroem, mas não é esse o assunto. Mas o que eu estou dizendo é que vocês deixam isso muito claro na criação de vocês, no ensino de vocês, que os pais não podem se colocar nessa posição de ficarem sempre correndo atrás dos filhos, de ficarem babando o ovo dos filhos, de ficarem abaixando e falando sim para tudo. O Lucas, uma vez em Nova York, quando eu e a mãe dele já tínhamos nos divorciado, e eu levei lá para uma consulta médica, que eu achei que ele estava precisando, e aí eu passei um fim de semana sozinho com ele em Nova York, conversando, passeando e tal, e aí ele soltou uma, dizendo que ele sentia que eu tinha o poder de fazê-lo feliz. Aí eu falei, olha, não vamos entrar nessa não, porque esse é o caminho daquela coisa de tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu nunca esperei que meu pai me fizesse feliz, minha mãe me fizesse feliz, em momento nenhum da minha vida, nem quando eu era criança. Ao contrário, eles me faziam feliz quando me deixavam livre para fazer o que eu gostava. Aí eu ficava feliz. Eu nunca achei que a minha felicidade vinha de pai e de mãe. Quando eles disseram que iam se separar, eu não achei que eu, dali em diante, seria um ser humano infeliz e amputado. Falei, não, isso é uma questão dele que está doendo na gente, que a gente os ama, mas a vida vai prosseguindo, a gente vai cuidar dos dois lados. Eu tinha 9 anos quando isso aconteceu, e eu sei como eu me senti. E por aí afora, quando eu comecei a fazer tudo que meu pai não gostava, nem minha mãe,
Eu falei, olha, não se preocupem não, porque eu sou responsável pelos meus atos. Eu tinha 12 anos, eu me emancipei. E falei, olha, se eu matar um homem, pode deixar eu cumprir pena. Não, não me absolvam não, porque eu estou aqui, eu estou falando isso como homem. Com 14 anos, meu Deus, eu já estava aí no meio de um monte de coisa complicada. Nunca falei para papai, mamãe, papai era ultra influente, nunca pedi ajuda. Eu sempre vivi, primeiro, sem auto-vitimização, e segundo, sem achar que ninguém era responsável pela minha felicidade. Nunca. Até o dia de hoje. Nem os filhos. Nem os filhos. Eu amo os filhos. Mas eu não sou viciado neles. Uhum. Não sou mesmo. Se eu fosse viciado, era uma relação muito, muito triste para mim. Tem muito pai e mãe que são viciados na paternidade e na maternidade. E eles emprestam um poder moral à paternidade e à maternidade que acabam deixando-os num estado de sequestro e obrigatoriedade, de presenças inafastáveis. Ele não... que é como o pai do filho pródigo, que aí para longe até pagou logo tudo adiantado. Adiantou, vai, cara. Vai entender qual é a tua, qual é o mundo. E depois você vê. Se nunca mais voltar, eu entendi que eu não criei um filho que me entendeu. E que não entendeu o que eu crio e penso. Agora, é uma pena para você. Agora, se um dia você cair em si, a casa está aqui. E quando viu longe, ainda longe, foi ao encontro dele e restaurou tudo. Eu me guio por Deus, porque Deus trata todo mundo assim, Ele é Pai. O pai do pródigo deu a liberdade, tratou assim. Eu vejo os pais que Jesus criou como metáfora e sempre busquei ser pai parecido com eles. Essa é a minha referência. E o Evangelho não me põe limites. Eu tenho filhos, você é meu filho. Amém. E eu não te gerei, mas você está sendo parido em mim faz 22 anos. E se Deus me der vida, você vai ter muito mais tempo de vida olhando para mim como pai do que você jamais teve antes olhando para qualquer outra direção. Já tenho. Então, Isso já é uma realidade. Na então verdade, na primeira vez que eu te olhei como pai, na primeira vez que eu te olhei como pai, eu já tinha séculos luz a mais de olhar, né? séculos luz de olhar de ser filho do que eu já tinha tido antes. Só no primeiro dia, porque no meu caso eu venho de um lugar onde meu pai de sangue, apesar de ter as suas bipolaridades loucas, apesar dele ter um certo lugar de carinho e de conforto ali, eu nunca me senti vindo dali. Eu nunca senti ele como pai. Eu lembro de eu, pequenininho, com 8 anos, questionando Deus, por que ele tinha que existir. Então, o primeiro dia que eu te olhei como pai, já era mais do que todo o resto. Mas, Caio... Então, hoje, vamos terminar. Se você quiser cortar... Não. Uma pessoa falou aqui que eu não preciso ter esse cuidado agora, não. Pode falar. Tá bom. Então, do lado de cá, a gente tem que ter paciência com o crescimento da filiação e do tipo de relação que será possível. Por exemplo, no teu lado, do William e da Bruna, ou seja, do lado da tua mãe e do teu pai biológico, eu tive um flanco aberto para a paternidade por causa da ausência dele. Uhum. Então, foi natural, foi muito rápido, era natural. Eu já era um ser assim, eu nasci pai, eu tenho histórias da minha paternidade desde 7 anos de idade. Que a coisa que eu mais queria era ser pai na vida, para eu poder experimentar a alegria do meu pai, porque eu via como ele era alegre, feliz sendo pai. Eu dizia, eu quero ter essa felicidade do papai.
porque ele é feliz sendo pai. Então, e eu sempre fui. A primeira pessoa que eu adotei, você não vai acreditar. Eu tinha 18 anos, era um garoto de 14. E que a mãe e o pai entregaram a mim e disse, olha, é teu filho, cuida dele porque a gente desistiu. E eu cuidei do Caramba. cara, ele era muito doido, tomava aço, fumava lá uns baseados. E aí eu fui batendo papo, levei para minha casa, foi morar comigo. Depois ele estava me chamando de pai, naturalmente, o nome dele é Alexandre. Hoje eu já sou bisavô dos filhos dele. E ele ainda fala comigo, ele me apresentou a mulher, depois ele me apresentou os filhos, depois ele me apresentou os netos. Outro dia ele me apresentou no Rio o meu bisneto dele. E eu tinha 18 anos, ele morou 2 anos com a gente. Depois eu mandei de volta para casa, falei, ó, você está podendo reconstruir sua vida. Vá lá e seja firme, seja crente. E ande no amor de Deus. Ele foi. Eu tinha 18 anos. Aí logo depois dele eu adotei alguns lá em Manaus. Fui adotando gente que não tinha pai nem mãe, órfãos. Levei lá para casa, cuidei deles, melhorei a autoestima. Quando eles estavam melhores, eu mandava de volta para casa. Vai para tua mãe, pelo menos. Procura lá os teus irmãos. E vai, vai. Isso eu fiz desde menino. E na TV eu pregava, tinha um monte de gente que dizia, meu Deus, eu sou 20 anos mais velha do que você, mas me dá uma sensação de que você é meu pai desde Manaus. Desde Manaus. Eu tinha ovelhinhas lá, eu era um pastor novo, muito sério, que chamavam de pastorzinho. Até hoje elas me chamam lá de pastorzinho, porque elas Aqui achavam que nessa era... live, desculpa te interromper, mas aqui nessa live tem algumas pessoas que eu já identifiquei que tem esse sentimento por você, de você ser o paizinho Aham, delas. Por exemplo, a aham. Daça, que está escrevendo aí, ela é uma querida que sempre faz lives e sempre faz vídeos te chamando de paizinho, falando de você, falando com esse carinho bem Aham. filial mesmo. É muito lindo ver como você realmente tem uma azona assim, de gavião que acolhe todo mundo. É, o... Aí as crianças começaram a me chamar de Jesus, as crianças de Manaus. E eu passava na rua, elas gritavam, mãe, lá vai Jesus, chama Jesus, mamãe. E eu falei, pô, eu estou aqui para ser pai, para ser Jesus, para ser o que as pessoas precisarem, vamos lá. E os meus filhos cresceram vendo essas asas de galinha, os pintinhos. Quando a gente mudou para Niterói, isso ficou enorme. Aí a Silvia e a Cíntia me chamavam de pai. E eu sentia paternidade por elas, embora a distância etária não fosse tão longa. Foram morar na nossa casa, papai, papai, papai. Me chamam de papai até hoje, né? 40 e tantos anos depois, e casadas, é daddy, 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 não sei o quê, meu paizinho para lá, porque os meus filhos só me chamavam de daddy. Então, e aí tem vários outros. A vida inteira teve filhos. A irmã da Alda, minha nora, minha cunhada, desculpa, eu fui pai dela, pai mesmo, sei que fui. Ela sabe que o pai que ela teve fui eu, durante anos e anos morando com a gente, e tantos outros. E De por que modo você acha que você que... teve esse sentimento e tem essa. É um dom, ser pai é um dom também, né? Porque a gente vê que as pessoas que são pais biológicos e mães biológicas muitas vezes abandonam seus filhos e não têm nem esse sentimento. Por que você acha que isso acontece de forma tão sem explicação assim? Por que nasce um filho hoje em dia e você vê que a mãe realmente não tem nenhum apego por aquela criança, por mais que tenha amor pelo pai da criança? É, olha, no meu caso, é um fenômeno que se transformou em caráter
mas ele teve uma cultura, porque o meu avô era assim. O meu avô era o cara mais paternal do interior da Amazônia. E ele teve muitos filhos e criou mais de 30 outros. E depois ele abriu um hospital para atender as pessoas de graça. Até ele morrer, ele atendeu todo mundo de graça. E meu avô foi governador, vice-governador, prefeito 2 vezes, foi um monte de coisa. E largou a política porque ele disse que não era a melhor forma dele servir ao próximo. Ele queria morrer tocando na dor das pessoas. Comprou um casarão e foi para lá e morreu fazendo isso durante anos. Papai e os irmãos viram isso. Então, todo mundo escolheu ajudar com o quanto podia. O braço de cada um tinha o seu próprio tamanho. Quem estendeu os braços mais largos do que o meu avô foi meu pai. Mas na mesma linha, do mesmo espírito, mesmo antes de se converter, o meu pai já era assim. Quando ele se converteu, aí não teve mais limite. E eu, quando me converti, antes de me converter, eu fiquei com ódio do papai ser assim. Porque antes ele era rico. E eu adorava ser riquinho, eu adorava ter tudo que eu queria, adorava ter aqueles carros importados, último modelo, conversíveis, da América, do Japão, da Alemanha. Papai tinha lá, ele adorava essas coisas. Eu também gostava de tirar onda. Eu falei, a minha vida vai ser um espetáculo, já era. Aí ele vai para o Rio e vira São Francisco. Se converte, doa tudo, não quer nada, quer viver pobre. Meu Deus, eu fiquei com muita raiva. Primeiro eu tive 6 meses de encantamento, depois a minha ficha caiu, eu falei, meu Deus, ele escolheu que a gente vai viver na miséria. E aí, quando eu fui vendo que era na miséria, era arroz com ovo, ovo com arroz, arroz com ovo, ovo com arroz o ano inteiro, aí eu não aguentava mais. Macarrão com ovo, ovo com macarrão. Essa história Às vezes eu não sabia, era não. macarrões. E eu digo, não dá. Aí os meus amigos todos eram da alta sociedade, porque era de lá que era o meu estofo cultural. Aí eu passei a viver com os amigos, na casa dos amigos, dirigindo o carro dos amigos, as motocicletas dos amigos, os conversíveis dos amigos. Aí você se transforma num grande sedutor. Para você não ter grana, e é um Beto Rockefeller, não ter grana e entrar nas festas de costa e sair com as mulheres de frente. Então, eu fiquei especialista desse negócio, eu entrava onde eu queria, pegava quem eu queria, eu virei um expert. Então, com raiva do papai, muita raiva, fui embora logo cedo, larguei a família, fui para o Rio de volta, vivi tudo que dava, todo dia cabiam, sei lá, uma semana no mesmo dia, era uma intensidade maluca. Aí entrei em angústia, vontade de morrer. Acabou que eu voltei para casa, me converti, aí eu entendi o papai. Aí eu entendi e falei, olha, eu também não quero não, vou ser igual você, vamos tocar para frente, porque é isso aí. Aí nós fomos juntos, até que depois de um tempo eu fui vendo que aquilo era radical demais, que Jesus tinha vivido daquele jeito 3 anos e meio, mas eu ia viver o resto da minha vida, e ele também. Falei, desculpa, pai, Jesus não era casado, você é casado, tem 4 filhos, então a gente vai fazer conforme Jesus faria se ele fosse casado, tivesse os filhos que você tem, os filhos que eu tenho, a mulher que eu tenho. Então Jesus vai ter que ter a nossa natureza e cara. Agora a gente vai se moldar na natureza de Jesus, no nosso mundo, na nossa vida, sendo responsáveis com o que a gente tem para cuidar. E isso aconteceu logo, graças a Deus, me ajudou a beça, mas os meus filhos cresceram sabendo que eles são filhos, meu Deus, eles são a projeção de mim, desde que nasceram. Agora, eu não sou um pai limitado. Para o pai e para a mãe. Eu sou um pai eterno, assim, eu sou um pai
como Abraão, um pai de muitos filhos. Então... Pensando em escala, por mais que seus pais, o seu pai e seu avô tenham sido gigantes nesse sentido, pensando em escala, é impossível bater o que a gente vê com você hoje por causa da internet, que alcançou brasileiros no mundo inteiro, pessoas de outros países por todo lugar, por todo o planeta. Então, é bizarro. O que eu vejo aqui como filho que está aqui do lado, vendo e recebendo toda hora gente falando, por favor, pelo amor de Deus, manda essa mensagem para o seu pai. Ele ajudou, eu estou aqui no interior da Irlanda e eu preciso que seu pai saiba que se não fosse ele eu teria me matado. Eu recebo isso todo mês de alguém. Todo mês, é a mesma coisa. Então é impressionante, é bizarro esse fenômeno paterno que você tem e o que você causa nas pessoas. Tanto é que isso passa, inclusive, para os netos, para os filhos delas. Começam a te chamar de avô, te vendo na TV, te vendo no computador enquanto elas assistem. Então, pensando em escala, você honrou seu pai e seu avô nesse sentido em bilhões de vezes. Agora, o que eu queria perguntar é, para esse pai e para essa mãe que teve um filho, mas não conseguiu se apegar a ele, ou até mesmo para esse filho que sempre percebeu que não teve esse vínculo com os pais, que os pais não tiveram esse vínculo com ele, como fazer, o que fazer, como lidar com esse vazio? E essa é a nossa última pergunta para encerrar, e já deixo também aqui um convite para você, se você aceitar, durante a semana a gente conversa sobre isso, que é a gente ter um papo desse só sobre sexo. Sexo de tudo que é jeito, swing, sexo, coisa liberal, tudo que tem por aí, tudo que eu tenho escutado por aí de doideira, tudo que eu vi acontecer perto de mim, eu quero trazer aqui, deixar bem exposto para isso aqui chegar em todo lugar que puder. Se você aceitar, a gente tem um outro papo só sobre sexo, mas a pergunta está feita. Tá bom. Olha, Dani, antes de responder a tua pergunta, eu queria só pontuar o fato de que o papai, quando eu tinha 7 anos, e eu tinha aquela fascinação pela paternidade dele, eu achava que não podia existir um pai melhor do que ele. E papai era um cara que ele te fazia diversão com o que aparecia. Se você estivesse viajando com ele num barco e eu viajei com ele 1 mês, 2 meses, nos rios da Amazônia, só nós dois. E eu criança de 6, 7 anos. E não tinha tédio. Botava uma linha, dizia, vai lá para trás, fica lá atrás na polpa do barco e puxa esse barquinho aqui. Aí depois ele criava outra ideia, depois outra ideia, depois outra ideia. Não parava, era uma dinâmica danada. E as histórias? Parecia que eu tinha um filme oral todo dia, naquele silêncio, ele parava, ele tinha os tempos, ele era fantástico. Aí, quando eu tinha 7 anos, ele fez uma casinha de uma porta, uma janela na frente, uma sala e uma entradinha para os fundos, tipo uma cozinha. E aí era para mim e para minha irmã, para a Sueli. Nós temos até uma foto, nós dois na porta da casa. E ele chegou para mim e falou, olha, essa aqui é sua casa. Quando acabou, era um sábado, ficou pronta. Ele falou, entre nessa casa, ame uma mulher e tenha muitos filhos. E tenha todos eles. Rapaz, aquilo me marcou eternamente. Então eu diria que ali, com 7 anos, ele me fez uma introjeção simbólica que tomou dimensões imensuráveis dentro de mim. E você lembrar disso é interessante, porque a maioria das pessoas que acabam tendo introjeções desse tipo nem sabem de onde vem isso. Graças a Deus eu me lembro de praticamente de onde tudo veio na minha vida. Mas a tua pergunta é sobre o pai e a mãe que estão impotentes, é isso? A pergunta é sobre o pai e a mãe que têm o filho e não conseguem estabelecer um vínculo afetivo com esse filho por causa dos pais. E eu quero saber também o contrário. O filho que percebe que os pais não têm esse vínculo afetivo com ele,
como lidar com isso, Com esse vazio, né? com esse Foi a vazio. palavra que você usou. Foi. Eu tenho encontrado, a vida inteira, eu encontrei gente com um problema com Deus, o Pai, por causa do pai que tiveram. Desde sempre. Desde que eu me converti e passei a ouvir pessoas imediatamente, e a TV e o rádio provocaram a oportunidade de eu ouvir milhares de pessoas por mês. Desde o início, eu ouvi muita gente. O meu banco de dados é uma coisa que é bem significativa. Então, eu ouvia o tempo todo, quando eu era pastor em Manaus. Eu não consigo orar a Deus o Pai por causa do meu pai, que me estuprou, que me não sei o quê, que me não sei o quê. Digo, minha filha, isso não é um pai, isso é um canalha. E você não precisa desse pai para falar com Deus o Pai, que não te estupra, que te ama, que isso, que aquilo. Então, se você precisar, deixa eu te dar uma trucagem, que é um paliativo. Se você ainda tem esse problema de orar a Deus porque você tem trauma do seu pai, fala com Jesus. Fala com Jesus, que dá no mesmo, tá bom? Fala com Jesus. Se você tiver algum problema com Jesus, fala só com Deus. Ou então você diz, Espírito Santo, tanto faz, minha filha, escolha o que traumatizou você menos. E faça esse diálogo, porque é um diálogo terapêutico, ele vai limpando esse potencial traumático e esse culto dramático ao trauma. Porque tem muita gente que foi traumatizada por pai e mãe, se agarra a isso como um culto ao drama do abuso, e aí não se permitem tratar, nem curar, nem melhorar jamais, nem em relação a Deus, nem em relação a coisa alguma. É isso que eu atendo todo dia. É exatamente isso que eu atendo todo dia. Aí tem essa coisa, esse culto, né? Parece que ficou uma coisa cult. Tem uma grande dor paterna, materna. Tem uma mãe que não me compreendeu, um pai. E eu fico vendo, me dá uma tristeza. Porque na minha terra, cara, era raro o filho de caboclo na beira do rio que o pai não abandonava, que a mãe não casava 5 vezes, que não tinham 10 irmãos, cada um de um pai, todo mundo sobreviveu, todo mundo ia de adiante. Nunca ninguém me pediu para falar sobre esse trauma. O pessoal lá tinha trauma, era de assombração, de demônio, de não sei o quê, mas de pai que tinha ido embora, eu isso e aquilo, ninguém. Aí eu mudo para o Rio de Janeiro, é só isso. Ai, meu pai, ai, minha mãe, ai, meu pai. Eu digo, cara, vocês estão precisando ir para o interior do Amazonas, que vocês vão ficar curados disso tudo, porque não tem nada melhor para curar trauma do que uma boa sobrevivência. Então, é por isso que os órfãos movem o mundo. Eu normalmente ensino para essas pessoas que se sentem órfãos que elas chegaram num lugar de um privilégio psicológico que pouca gente teve, mas que os que tiveram se tornaram as criaturas mais fortes psiquicamente do planeta. Foram aquelas que não dependeram nem de pai nem de mãe. Porque Inclusive, desculpa te interromper, mas é porque uma vez você falou uma parada que me marcou. Eu tinha 17 anos por aí, e você falou assim, não sei se foi seu pai que falou essa frase para você, não sei se foi sua, mas eu lembro que você, em algum momento, você falou assim, pois é, isso que a gente está vendo aqui agora era algum caso de alguém, você falou assim, é a prova de que um homem só passa a ser um homem completo quando realmente o pai dele morre. E tem a ver com isso, que é quando você vira e fala, mulher, que tenho eu contigo, né? E estabelece então, o vínculo com o pai. E termina dizendo, eis aí teu filho. Então, emancipando a mãe.
Então, olha, não fica grudada não, porque a vida segue. E você, por exemplo, com a experiência da vida, eu estava falando dos órfãos, né? Sim, é. Uhum. Eu sempre digo para esses que se sentem órfãos e que não ficam auto-vitimados, porque se o cara ficar órfão e se auto-vitimar, ninguém pode ajudar. Ele vai lamber ferido até morrer, terapia 30 anos, são caras que não têm solução. Mas quando ele quer ser ajudado, e a primeira coisa é deixar de ser auto-vitimado e saber que a orfandade é normal, que acontece no mundo, do mundo animal ao mundo do Homo sapiens sapiens, acontece e aconteceu no passado muito mais do que hoje. Hoje acontece até menos em alguns aspectos. Então, mas a demanda psicológica para sentir dor porque o pai foi embora, porque a mãe não é materna, é uma coisa que foi criada pela psicologia de 100 anos para cá. A gente tem que admitir. Porque gerava um mal-estar, mas o pessoal sacudia a poeira e dava a volta por cima e ia embora, cara. Então, tem uma estatística que mostra que os seres humanos mais bem-sucedidos na média da história são os órfãos. Porque não tem ninguém mais resiliente, ninguém mais perigoso, ninguém mais capaz de alcançar, ninguém mais resistente, ninguém mais perseverante do que o órfão. Porque ele não teve para quem transferir. Ou ele cuidava de si mesmo, ou ele se perdia. E então eu adoro a experiência da orfandade, porque eu tive pai, tive mãe, tive o amor deles até o último dia, mas eu cresci sem pedir nada a eles nunca. E não era por orgulho, não, é porque eu achava que fazia parte da minha dignidade de existir, poder ser alguém que emancipasse os meus pais de mim. Então, esse negócio de ter o pai dependendo de mim e eu dependendo do pai é uma doença. Deixa, quando o homem casa, lá de Gênesis, deixa o homem seu pai e sua mãe. E vai partir para outra, né? Agora, honra pai e mãe, ama pai e mãe, cuida de pai e mãe, mas tem outra vida. E segue a sua existência. Aprende o melhor deles. E desaprende o pior deles e os melhora na continuidade da sua própria vida. Esse é o significado de honrar pai e mãe. Agora, essa coisa do vazio de orar, eu tenho encontrado várias pessoas de novo com essa história, tinha dado uma parada, mas teve um recrudescimento com a coisa da identidade de gênero, gerou também um vazio muito grande nas pessoas, porque a maioria das pessoas não se relaciona com Deus, Dani, em espírito e em verdade. A maioria delas se relaciona com Deus em psicologias e emoções. Exatamente. Psicologia e emoção. Meu Deus é psicologia e oração, e emoção. Então, em espírito e em verdade, não. Então, quando é espírito e em verdade, tudo fica relativizado. O pai, a mãe, a igreja, a religião, tudo isso vira bobagem, não é? Do sentido espiritual. Porque você tem um só pai, e você sabe, Pai Nosso, e ele é bom, ele é legal. Meu pai foi um escroto, mas o meu pai que está nos céus é bom, é misericordioso, ele não quer que nenhum dos filhos se dê mal. Então, meu Deus, antigamente era fácil, pela fé, você dizer, graças a Deus, que eu estou livre do padrão do pai perverso e fui salvo e redimido pelo Pai misericordioso, que é como Jesus é, entre muitos irmãos. Mas agora não, houve um complexismo maior com a questão da discussão de gêneros. Além de que os pais são uns bundões, eu estou falando dos homens, que abandonam as mulheres, só contribuem com os filhos se tiver mandado judicial, perigo de irem para a cadeia, é uma miséria. Ou se a mulher tiver alguma, ou se a mulher fizer alguma coisa com ele. Com ele.
E também tem uns que, se a mulher tiver um emprego melhor do que o dele, ele faz a conta de quanto ele gastou e pede indenização de casamento, tendo filho, 3 filhos com a mulher. Então, um bando de cara que, sinceramente, tem que votar no doido mesmo, porque só um cara sem alma vira um sujeito assim. Me dá vergonha e eu não quero ser amigo de homem assim. E digo logo, para não virem de papinho ameno comigo, porque eu boto para correr. Então, abomino esse espírito. Agora, existem esses caras e ainda confunde isso com a definição de identidade de gênero, que é uma coisa complexíssima e a cada tempo fica mais psicologicamente degradê. É um degradê sem fim, é mais de 50 tons de cinza. Já está em quase 100 tons de cinza. Para um cara velho como eu, não dá para decorar toda essa variação, todo esse degradê. E é um degradê que, como ele vem também de muita tristeza ante o papel masculino do pai e do namorado e do marido, que está uma coisa horrorosa, estão virando só uns cavalos. É só vup, 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 e lá, e o resto, me dá minha cerveja, um bando de imbecil. Então, as mulheres com formação intelectual melhor, com mais diálogo, com mais sensibilidade, eu estou vendo muita mulher que nem era lésbica, mas que está preferindo fazer uma opção por uma amizade lésbica, porque é mais leal, é menos problemática, é mais companheira, o futuro da velhice é mais garantido, é menos problema com os filhos, que todo mundo está querendo facilitar um lado e outro. Estou vendo muitas. Aí os homens estão vindo para mim e eu digo, cara, vai se olhar no espelho. Pelo amor de Deus, você é um traste. Se eu fosse mulher, eu ia preferir ficar com uma outra do que ficar contigo, sinceramente. Se olhe e veja se você queria ser sua esposa. Então, para com isso. E isso complexifica enormemente o vazio, porque o elemento da oquidão paterna aumentou com a crise e com a expressão de gênero e identidade imensamente. Então, o pai não serve, muitas vezes a mãe também não serve mais, eles estão tentando criar algo, um híbrido paterno-materno. E aí, quando se projeta para a realidade, tem gente aí crente que diz que tem esse trauma alimentado muito pelo terapeuta, pela terapeuta, por Freud, por Jung nem tanto, mas por Freud pra caramba. É Freud. Então, o que é que acontece? O cara nem sabia que aquilo existia. Num certo sentido, foi criado. É como hipnose, é mais sugestão do que revelação do interior. Então, aí vem, descobrem um mundo de absurdos sobre pai, sobre mãe. Alguns tinham razão de ser, outros nenhuma razão de ser, como eu já vi. E aí, cara, fica esse buraco e eles não têm com quem preencher. Eu estou vendo meninas crentes chamarem a Deus de Deus, a minha deusa, única, exclusiva, onipotente, onisciente. Então, é Deus, só que apelidaram de deusa, como se Deus tivesse gênero, como se Deus fosse homem ou mulher, ou macho ou fêmea. Quer saber quem é Deus? Olha para o cavalo marinho, cara. Quem saber quem é Deus, olha para o golfinho. Muito bom. Quem Amém. Saber quem é Deus, entra, mergulha num parque de corais, num lugar lindo, que você vai saber quem é Deus. Quer saber quem é Deus? Veja essas criaturas resistindo aos geysers de 800 graus centígrados sem sentir nada. Deus, olha essa diversidade, olha bichos híbridos, olha hermafroditas, olha o golfinho que transa com a golfinha e depois passa o ano inteiro passeando com os amigos, de vez em quando eles se aliviam uns nos outros.
É o quê? É perversão sodômica dos golfinhos? Para com isso. Olha quem é Deus na natureza. Olha quem é Deus na Bíblia, olhando para Jesus. Então, mas eles estão ainda com uma dificuldade muito grande. Eu espero poder ajudar essa geração a aprender a ver Deus em Cristo. Está ajudando. Porque Cristo não é homem, não é mulher, não é casado. Cristo Jesus é Cristo encarnado. Mas o Cristo não foi Jesus o tempo todo. O Cristo só foi identificado com Jesus na história de 2000 anos para cá. Antes de Jesus sempre houve Cristo. Cristo é um cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Então isso aí é como dizer, meu pai é um cordeiro. O que você está dizendo? Meu pai ama e tem espírito sacrificial. Meu pai se esvazia, meu pai abre espaço. Meu pai criou a mim e criou para mim, como Cristo fez. Agora, o pessoal fica ouvindo muito coach. E aí fica maluquinho. Para você depois ajudar, cara, dá um trabalho danado. É muito melhor conversar e atender um ateu do que uma pessoa que está sendo orientada por um coach. Você não está entendendo a dificuldade que é. Mas, só fazendo uma observação, é que toda exceção confirma uma regra. Né? Toda exceção, por natureza, confirma a regra. Porque se é uma exceção, ela já está confirmando a regra em si mesma. E é engraçado, porque, por exemplo, quando a gente vira para uma pessoa e fala, nossa, como seu cabelo está bonito, aí a pessoa vira para você e fala, uai, por quê? Eu não estou todo bonito? Só o meu cabelo está bonito? Aí ela fica triste de você ter elogiado o cabelo dela. Ela não se contenta só com o cabelo. É o narcisismo que... É o narcisismo. Você é lindo, você é extraordinário, meu Deus, minha divindade, meu Deus. Enquanto a gente conversa aqui, você fala e dá exemplos e mostra exemplos que vêm na hora, algumas pessoas não se contentam com esse exemplo. E falam, não, mas tem mulheres que são ruins também. Meu Deus do céu! Claro, me dá uma agonia. Eu sou um homem, estou falando do meu lugar de homem. Eu espero que os homens criem vergonha na cara. Dá vontade de... Igual o Didi se matando, se suicidando, o Didi era assim, será? Dá vontade quando eu leio esses negócios. É claro. Pelo amor de Deus. Claro que tem mulher abusando em todos os níveis. E tem mais o seguinte, é natural. O abuso das mulheres é natural. Porque com os homens que estão aí, a única maneira de quem sabe esses caras se sensibilizarem com alguma coisa é levando soco na cara. Eu estou falando soco na cara do ponto de vista do choque. Sim, sim. Da palavra, da espada que sai da boca. Porque eles são insensíveis. Esse soco, quando ele vem, ele é direto no espírito, né? Porque é a patada de Jesus. Porque enquanto não for, a pessoa não consegue chegar lá sozinha. Não se enxerga. Não se enxerga, não se enxerga, cara. Caio, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por esse papo delicioso. Com certeza absoluta, me ajudou e me abençoou muito. Vou orar a Deus para que eu consiga realmente reproduzir o espírito de tudo que você disse aqui, quando condições parecidas chegarem e que eu possa ajudar. E na minha própria vida é muito lindo ver como você, de fato, como alguém falou aqui com ironia, também nos comentários, falou assim, então quer dizer que só você é bom, só você é legal. Eu falo aqui como filho, como seu filho. Não, pera. Eu falo aqui como seu filho, que você é assim, você é o melhor pai que eu podia ter tido na vida. Jesus escolheu a dedo para mim o único pai que eu podia ter tido, e que é você. Obrigado, então, não existe nenhuma outra possibilidade de outro pai nessa terra para mim. Então, sim, você para mim é o bonzão, é a minha referência, sim, e você e a minha mãe são minhas referências, sim. E tudo que você fala aqui, eu realmente consigo aplicar na minha vida. Eu não fico usando como filosofia,
na hora de reproduzir? Eu aplico, eu tenho tentado aplicar o máximo possível, porque não é o Caio falando. Se vocês perceberem, o Caio fala, ele cita, ele fala, mas quando você vai ver, ele está falando de um princípio que ele aprendeu com Jesus. Então, quando ele está falando isso tudo aqui de Deus, orar para Jesus, orar para o Espírito Santo, olhar para o cavalo marinho, ele está mostrando que não existe o ou a. Ele está falando aqui que o que existe é amor, é verdade e é caminho. É algo que você só pode construir com a sua experiência própria, intransferível, com esse espírito de amor. Então, o que passar disso aí é porque a pessoa não quis entender ou realmente está vivendo o mundo da lua. É um coração que está mal disposto. É, exatamente. Agora, eu não estou falando de nenhum outro pai. Eu só estou falando de mim, porque eu estou conversando com meu filho. A pergunta é sobre a nossa vida. Então, o cara está se metendo aonde ele não tinha que se meter. Ele só tinha que ver se tem alguma coisa boa que ele possa aproveitar e melhorar a vida dele, a casa dele, a relação dele. Cada um responde por si diante de Deus. E eu não estou dizendo nada, eu só estou falando a verdade de como eu sinto, vejo, vivo, trato e amo. E aí, se ele acha que essa é uma referência inatingível, eu sinto muito. Porque eu não morri ainda e estou vivendo isso exatamente hoje. Não, há muito tempo. Eu tô aqui, mas eu acho importante, foi uma pessoa só que escreveu aqui esse negócio. Eu acho importante, de mais de 200 que entraram aqui até agora, mas eu acho importante ter feito esse comentário sobre essa pessoa que escreveu, porque é uma chance que eu estou dando para essa pessoa realmente se olhar no espelho, não é nem olhar para a gente, mas é se olhar no espelho, porque não tem nada que foi dito aqui que não tenha sido amor puro e contando uma história de amor familiar, de histórias que possam ajudar e ajudam milhares de pessoas todos os dias. Não tem para onde correr. E que não são mágicas. E que não são mágicas, exatamente. E que dependem de um ano depois do outro, uma construção, um tijolinho, perseverança, é igual fazer uma casa. Você vai, até que chega um dia em que você vê que está todo mundo abrigado, todo mundo tem quarto, todo mundo tem vida, todo mundo tem oxigênio, todo mundo está feliz e todo mundo está aprendendo a se tratar e a ter prazer um na vida do outro. Agora, eu estou narrando até aqui uma construção que tem 22 anos. Daqui a pouco ela tem 25. Como eu seria feliz se eu conseguisse viver mais 25 anos depois dos 25 para chegar aos 50 anos de casados. Amém. Porque Amém. eu já vivi 25 anos no primeiro casamento, seria uma misericórdia de Deus me permitir dobrar o número. Não, isso já está certo. Jesus isso já está escrito aí, ó. Não é, isso aí não é nem questão. Não, tá vamos louco. lá então, Danico. Vamos. Um grande Deus beijo para todo mundo. Filho. Um beijo, Caio. Beijo, Tchau. meu filho. Deus te abençoe. Amém. Até daqui a pouquinho. Vamos jantar. Vamos jantar. Por favor, a comida está lá embaixo.